Olá, muito boa noite. Aqui é Matheus Ferreira de Campos Guarulhos SP. Tudo na paz, tudo beleza, tudo ótimo. Galera, mais uma noite, de mais um dia, né? Mais também uma vez que a gente não faz mais o Busologia em Foco, né? Eu falava, queria fazer, mas não teve tempo. Mas hoje chegou o dia. Vamos para o nosso quadro Busologia em Foco. Queremos falar sobre hoje a história do Caio Gabriela. E vamos viver e relembrar os bons tempos dessa carroceria. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e ative as notificações do vídeo. Curtir, compartilhar com teus amigos sobre essa história. Então está no ar o quadro Busologia em Foco. História: Caio Gabriela, um simpático divisor de águas. O Caio Gabriela foi sem dúvida um dos grandes sucessos da indústria nacional de ônibus. Em grandes sistemas como o da capital paulista, a quantidade de Caio Gabriela era tão grande que o veículo se tornava parte da paisagem e do dia a dia das pessoas. Os ônibus estavam em momentos mais marcantes e curiosos. Veja, por exemplo, o cartaz do filme Tristeza do Jeca, de Mazzaropi, no cinema, e bem em frente os Caio Gabriela passando. Desde versões simples parecidas com um caminhão para o mercado latino-americano, até ser o marco inicial do ônibus brasileiro e do BRT, o Grapianinha, que tem muita história. O primeiro ônibus articulado do país, o primeiro trólebus, que daria base à segunda geração de veículos elétricos, fabricado após 6 anos de extinção, responsável por consolidar uma nova tendência de conforto e design na indústria de ônibus brasileira. Personalmente, atuante no primeiro BRT, sistema de vias segregadas para veículos de transporte coletivo do país. Uma carroceria que incorporava a configuração de ônibus de 3 eixos para o mercado urbano, o que era raro em sua época, mas ao mesmo tempo uma carroceria que também poderia ser vistas bem rústicas, com a dianteira de caminhões sendo parecida com uma jardineira. Um modelo que chegou a compor praticamente frotas da cidade inteiras e, de quebra, conferiu à sua fabricante a liderança definitiva do setor de carrocerias urbanas. Ufa! Com o currículo deste, não é exagerado nenhum dizer que o modelo Gabriela, da fabricante de carrocerias Caio, foi um divisor de águas no mercado de ônibus brasileiro, e sua concepção trouxe muita cultura. Como teve muita cultura de fabricação de veículos de transporte coletivos com elemento até hoje adotados pelas fabricantes do Brasil, que se encontram entre as mais respeitadas do mundo. Um dos exemplos é privilegiar a visibilidade para os passageiros e motoristas. Apesar de alguns modelos já nos anos de 1960 adotarem linhas mais retas no design, carroceria mais limpas e detalhes em um projeto, e simplesmente privilegiasse a maior circulação interna de passageiros com maior conforto e visibilidade, com áreas envidraçadas maiores. Esses conceitos só se tornam palavras de ordem no mercado no ônibus urbano após o lançamento desse simpático modelo. Renovações de frotas realizadas com grandes quantidades de Caio Gabriela chegou a deter 44% de todo o mercado de ônibus no primeiro ano de comercialização da segunda versão. Mesmo quem não conhece muito ônibus ou não se liga muito no assunto pode se lembrar que deste nome, ou pelo menos do modelo do ônibus, ao ver uma foto antiga. Isso porque, devido às suas inovações de acordo com a edição de uma revista especializada de 1979, Transporte Moderno, o Caio Gabriela ganhava a simpatia não só dos frotistas, mas também da população. E quando era pedido, alguém pensasse no produto de utilidade
utilidade pública da indústria nacional automobilística que vinha logo o velho Gabrielinha, conhecido como, ou era chamado como cabeça. O Gabriela foi lançado em 1974 pelo mercado de Caio Gabriela 1. A primeira versão do Gabriela tinha elementos. Já o Caio Bela Vista, com as janelas laterais inclinadas e a traseira em ângulo arredondado e vigia traseiro bipartido. Primeira versão do Caio Gabriela de 1964 ainda mantinha características do antecessor Bela Vista, como janelas inclinadas e vigia traseiro bipartido. No Gabriela 2 de 1976 as linhas eram mais retas e o vigia de traseiro único. Pouco tempo depois, em 1976, no Salão do Automóvel, viria uma nova versão Gabriela, chamada pelo mercado de Caio Gabriela 2, que começou a ganhar Gabriela, mantido por Rogério Soria, um apaixonado pelo modelo de Santander. Realmente, os funcionários de empresas de ônibus e operários do setor mais antigos não têm dúvidas em dizer que foi uma exceção para a época. O modelo era harmonioso para os padrões de ocasião. O Gabriela 2 tinha mais retas, mas não era necessariamente quadradão. Em 1977, de acordo com dados da Caio, foram vendidos em torno de 3.700 unidades da versão básica Gabriela 2, um número impressionante para a época, cujas cidades ainda estavam crescendo. A cerca de 3.700 unidades do Gabriela representaram 44% dos 8.886 carrocerias de ônibus de todos os modelos e fábricas daquele ano. E isso é apenas um modelo, respondeu por quase da metade da produção de ônibus. Algumas primeiras unidades do Caio Gabriela 2 ainda saíam com os famosos volantões brancos, mas a maior parte da alavanca de câmbio já era reta, sem ser angulada, do tipo popularmente chamado de coça-sovaco. Brincadeira essa parte, mas uma inovação do conjunto do chassi, motor e transmissão que marcou o Gabriela 2. Aliás, inovação da indústria com esse modelo mesmo. A demanda por transportes crescia de maneira assustadora a partir dos anos de 1960. As reivindicações por sistemas de ônibus mais modernos e confortáveis ganhava como até na mídia, que fazia reportagem e expunha a carência por transportes mais dignos e eficientes para atender a quantidade. Sua disposição interna de bancos e equipamentos, por exemplo, facilitava e muito a circulação de passageiros. Por sua posição para dirigir, apesar ainda das direções de queixo duro pesadas serem hidráulicas, mas na maioria dos chassis já era bem melhor do que os modelos antigos. Nada comparasse o Corte norte-americano dos anos 1940. Caio não poupava esforços para apresentar o Caio Gabriela ao mercado da melhor forma. Nos catálogos e propagandas, tanto o Caio Gabriela 1 como o Caio Gabriela 2 apareceu com acessórios e com calotas, iluminação auxiliar, algumas linhas da cidade de São Paulo e outras capitais, assim como em suas regiões metropolitanas, não poderiam ser mais atendidas pelos velhos ônibus com baixa capacidade e nível de conforto, ou um nível inferior de conforto. Dizer que o Gabriela foi o ônibus mais confortável da indústria brasileira e o ideal para todas as épocas. Aí sim é exagero, mas representou uma grande evolução na concepção de carroceria. Como o ônibus não é só uma carroceria, uma peça única, a exceção dos monoblocos, mas todo o conjunto, ou seja, chassi, motor ou sistema de transmissão, suspensão, etc. O Caio Gabriela, a
acompanhava e se adaptava, colaborava para o desenvolvimento de novas tecnologias que possibilitariam para que os transportes brasileiros começassem a oferecer o conforto e a segurança que o passageiro merece. O Caio Gabriela fez parte das inovações que começaram a surgir com mais ritmo na indústria nacional. Ele foi o primeiro ônibus articulado do Brasil sobre o chassi Scania. Já trazia a direção hidráulica e sistemas mais modernos, amortecimento para aumentar o conforto de usuários e funcionários. Gabriela foi exemplo, o modelo a encalçar o primeiro ônibus articulado do país no ano de 1978. O veículo foi montado sobre o chassi Scania B111, motor DS11 turbo alimentado de 296 cavalos de potência. A capacidade era para 180 passageiros. Tudo que alguns serviços de alta demanda. Além disso, o primeiro articulado tinha a caixa manual de 6 marchas, 5 para frente e uma ré, com a opção para a instalação da caixa automática. O sistema de freios tinha um circuito independente para cada um de 3 eixos. A direção hidráulica, a articulação Recurso-Schenck, era apoiada sobre a chapa de aço. O fato importante da história do Gabriela foi o modelo que marcou o ressurgimento da produção nacional de trolleybus nos anos da década de 70, 1970, dando primeiro passo à consolidação da segunda geração de trolleybus no Brasil, na primeira decadência dos sistemas trolleybus brasileiros, com o crescimento da indústria automobilística e a priorização das políticas do transporte individual para o sobre coletivo. Em 1977, no entanto, a CTA, a Companhia de Trolleybus Araraquara, no interior paulista, encomendou e recebeu 5 unidades novas para o sistema local. Tratava-se de um Caio Gabriela sob plataforma maçarico, com equipamento elétrico Vilares e componentes mecânicos da FNM Fiat Diesel. A carroceria com conceito monobloco. O comprimento era de 12 metros e havia 3 portas largas e a capacidade era para 106 passageiros, entre sentados e em pé. O controle de tração elétrica era pneumático e a suspensão do tipo mista. O conforto do modelo também chamava a atenção dos usuários e operadores. Em seguida, com o plano Sistram de Olavo Setúbal na capital paulista, surgirá um novo conceito de trolleybus, mas desde sempre o Gabriela já tinha dado sua contribuição. Ônibus urbanos de 3 eixos hoje são comuns, mas na época do Gabriela eram adaptações feitas. Era sinal claro que as cidades cresciam e precisavam de ônibus com maior capacidade. Nos anos de 1970, não havia fabricação de chassis para urbanos nesse padrão, mas alguns eram adaptados, e o Caio Gabriela foi um dos modelos que acompanhou essa ideia, que mais tarde seria usada em maior escala nos serviços urbanos. Na maior parte das vezes, com motorização traseira, era possível ver a Caio Gabriela de 3 eixos. Uma das empresas a usar esse tipo de ônibus com a carroceria Gabriela foi a Renitor, do Rio de Janeiro. Em 1979, a Caio apresentava o Gabriela Expresso. A versão articulada tinha um chassi Volvo e transportava em torno de 110 passageiros. Também havia os 2 modelos. Havia modelos de 2 eixos, melhor dizendo, sobre chassis diferentes, como o Volvo B58 e Mercedes-Benz OH17. Sem dúvida, um dos maiores avanços dos transportes brasileiros, referência para demais países, e o sistema de vias segregadas como os ônibus expressos de Curitiba no Paraná, considerado o BRT Bus Rapid Transit do mundo, sendo a inspiração para outros projetos semelhantes em diversos países. O sistema expresso de Curitiba foi projetado pelo então prefeito Jaime Lerner.
Apesar da sua versatilidade e da oferta de maior opções, a grande maioria dos Caio Gabriela foi encarroçada sobre o chassi LPO 1111 e LPO 1113 da Mercedes-Benz, predominante no mercado na época. O chassi tinha um preço atrativo e robustez para atender diversos mercados de operação, mas sim, os que exigiam mais esforço até danificavam mais veículos, mas a manutenção era fácil, com grande rede de peças de reposição. Outros modelos também foram usados sob as plataformas desse tipo da Mercedes-Benz, mas profissionais antigos do setor diziam que com Gabriela esses chassis tinham um casamento perfeito. Olha que maravilha, já pensou nisso aí? Quanto ao produto em si, o Caio Gabriela liderou por quase uma década de ônibus urbano, proporcionou à encalçadora a consolidação do primeiro lugar no setor, postado para até hoje pela Caio, com algumas oscilações em determinados períodos. Em algumas cidades, quase 100% da frota urbana de fato era de Gabriela. Para já encerrarmos essa narração, esse breve comentário, vamos comentar um pouco essa parte aí. Não é demais a comparação no mundo dos automóveis de passeio. Fusca, pela sua simplicidade, versatilidade, número de vendas, papel histórico, não foi um clássico. Um dos transportes coletivos, o Caio Gabriela não deixava de ser um clássico. Ele foi, sem dúvida, um divisor de águas no mercado e tornou-se reais conceitos até hoje empregados com uma estrutura básica no seu calçamento. Em 1980 deixa de ser produzido e sucedido pelo modelo Amélia, mas a sua resistência era tão grande que muitos ainda operavam firmes em linhas urbanas regulares nos anos de 1990. Pois bem, galera, meus queridos amigos, essa matéria do Caio Gabriela é muito grande, mas também fez muito sucesso nessa década. Logo mais pra frente você verá um pouco das sessões de foto como que era o tempo dos ônibus Gabriela. E esse foi mais um Busologia em Foco. Hoje contamos um pouco a história do Caio Gabriela. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, eu te convido. Venha se inscrever no canal de Matheus Campos. Ativar as notificações do vídeo para você receber vídeo novo. Porque se você não ativar o vídeo, você não vai receber vídeo novo, né? Então, ative o sininho e coloque em todas para você receber o vídeo novo. E hoje foi o Zoologia em Foco de hoje. Na próxima oportunidade estaremos contando sobre o Caio Gabriela. Não perca!